Neste vídeo irei falar de arquivos de acesso direto. Para quem não sabe, são aqueles nos quais, para se ter um acesso, não é necessário fazer uma referência aos demais registros do arquivo. Você consegue acessar aquele registro diretamente pelo seu respectivo endereço, que pode ser obtido através de transformações aritméticas, com a utilização de chaves, por exemplo. Aqui o vídeo será dividido em 3 partes. A primeira, vamos falar de endereçamento, em seguida ponteiros e então hashing, que irei explicar mais para frente. Endereçamento se trata da posição em memória secundária onde se originaliza um determinado registro, tendo como posição inicial a posição do registro menos 1 vezes o tamanho dele, em relação ao arquivo. Mas quando os registros de um determinado arquivo possuem tamanhos variáveis, fica complicado tratar a localização deles. Então, usualmente se utiliza mais de um registro de tamanho fixo para trabalhar com esses dados. Uma alternativa é eu possuir em um arquivo tamanhos de registro fixo para tratar separados por chave. Então, em arquivo 1, eu tenho a primeira parte de um arquivo, e no arquivo 2, eu tenho as outras partes que possuem tamanho variáveis referenciados pela chave 1. Assim eu saberei quais são as do registro de chave 1, as de registro de chave 2 e as outras. Uma outra alternativa é no primeiro arquivo, além da chave e da parte fixa do arquivo, do registro, eu vou possuir também um espaço armazenando o número de continuações, o número de partes que faltam ainda daquele registro. E no outro arquivo eu vou conter as outras partes referenciadas pelo primeiro registro, ou pelo registro em questão, né? Então, por exemplo, ali eu possuo chave 1, a primeira parte, e eu sei que esse registro ele possui mais 3 partes de continuação. No arquivo 2, então, ele já espera encontrar as outras 3 partes referenciando o primeiro registro. Assim ele consegue ter acesso a esse registro do arquivo diretamente. Ponteiros. Ponteiros são dados a partir dos quais o endereço do objeto apontado pode ser determinado. Existem 5 processos de implementação de ponteiros em ordem crescente de tempo de transformação do ponteiro em endereço. Por primeiro, e mais rápido, temos o endereço em memória secundária, que o próprio dado do ponteiro é o próprio endereço. Temos por número de registro, utilizando a mesma fórmula de endereçamento. Temos por deslocamento, endereçamento indireto e endereçamento simbólico. Hashing, ou espalhamento, é uma função que transforma uma chave em endereço do arquivo, onde o registro associado à respectiva chave se encontra. Não precisa que o arquivo esteja ordenado, essa é a grande vantagem de se utilizar o hash. Em geral, o espaço de endereços, ou conjunto de endereços possíveis no arquivo, é bem menor que o espaço de chaves, conjunto de chaves válidas. Para isso, então, nós vamos utilizar algo chamado bucket mais para frente. Mas antes, o mapeamento do espaço de chaves no espaço de endereços é realizado da seguinte forma. Eu tenho o endereço do registro e uma função hash que vai transformar a chave. Essa técnica hashing, ela proporciona uma recuperação de registros extremamente rápida se comparada com a recuperação sequencial. O tempo de recuperação em arquivos sequenciais cresce com o tamanho do arquivo, o que no hashing não é diferente. Mas tendo um espaço menor de endereços e um espaço maior de número de chaves, para isso nós criamos os buckets. Então o arquivo ele é dividido em seções menores, determinadas buckets ou baldes, que podem conter um ou mais registros. A função hash vai atribuir a cada registro o endereço do bucket, ou home address, como é chamado, onde esse registro pode ser acomodado. O tamanho do bucket é determinado pelo número de registros que ele pode armazenar, ou slots, que é o número de espaços para cada registro. Existe a possibilidade de colisão e transbordamento, mas o que é isso? A colisão ela ocorre durante uma inclusão de registros, ou seja, a função hash, ao determinar um endereço de bucket, ela determina por uma mesma sequência 2 ou mais registros
o mesmo endereço de bucket. Isso é chamado de colisão. A princípio, ou melhor dizendo, a colisão não necessariamente é algo ruim, a não ser que o tamanho do bucket esteja quase sem vagas, sem slots disponíveis para os registros. Então a colisão, quanto menos espaço num bucket, mais colisão de registros para aquele bucket você tem, aí o caso começa a ficar um pouco mais sério. Quando acontece esse tipo de coisa, ocorre o transbordamento. Algumas das funções de hashing para transformar a chave em endereço de bucket passa pelo resto de uma divisão. A chave ela é digitalizada para um número inteiro, e o número inteiro obtido é dividido por um primo próximo do número de buckets do arquivo. Outra técnica é chamada de dobramento e deslizamento, que é o uso do ou exclusivo em strings de log2, ou seja, número de buckets, de bits extraídos da chave. Pode ser também pelo meio do quadrado. A chave ela é multiplicada por ela mesma e o endereço é obtido pelo truncamento das duas extremidades do número obtido pelo produto. A análise digital determina se a distribuição de valores da chave em cada posição ou dígito, e as posições que possuem uma má distribuição são desconsideradas na transformação. Por fim, tem a codificação algébrica, que é a divisão de polinômios onde cada dígito da chave é considerado um coeficiente de um polinômio. No transbordamento de buckets é preciso gerenciar a busca do espaço para armazenamento do registro e a recuperação do registro quando for necessário. Para isso existem algumas estratégias. A primeira delas é o endereçamento aberto, que é uma solução computacional onde calculam-se endereços de uma sequência até obter de um deles o registro buscado, ou a informação de ausência do espaço ou do próprio registro no arquivo. A segunda é o endereçamento fechado, ou encadeamento. É uma solução por estrutura de dados na qual as cadeias de registro de transbordamento são ancoradas nos home buckets. Delete byte. A exclusão de registros no endereçamento aberto poderia prejudicar a busca pela criação de espaços vazios que fariam cessar buscas subsequentes. Então cria-se uma variável de estado, chamada slot, no caso o estado do slot do bucket, que permite criar uma marca de exclusão no registro, que é o delete byte, comportando as seguintes transações de estados de registro, que é o vazio, ocupado e excluído. Essa busca ela só se encerra ao encontrar um slot vazio. Então na imagem nós temos os três estados: vazio, ocupado e excluído. O slot, se ele está vazio, ele passa a ser ocupado, e quando ele foi ocupado, ele pode ser excluído e depois voltar a ser ocupado. No estado excluído ele ainda espera então poder ser ocupado por outro registro. Arquivos extensíveis. Como o número de registros eles podem variar consideravelmente, arquivos de tamanho fixo com capacidade para um número certo de registros, com o número de registros a incluir muito próximo do número de registros de capacidade, possui uma alta densidade de empacotamento e, consequentemente, recuperações mais lentas. Então, se este número for muito menor do que o número de capacidade, existe um significativo de espaço no arquivo. Para isso temos algumas técnicas de tratamento. São elas o hash dinâmico e o hashing extensível. No dinâmico, existem inicialmente n células na memória principal, cada qual apontando para um bucket. A função hash utilizada transforma a chave dessa célula. Na inclusão de um novo registro, o bucket associado à célula através da função hash é acessado. Se o bucket encontrado pela busca estiver cheio, ocorre uma partição dele, alocando então um novo, assim como uma nova célula em memória apontando o bucket recém-alocado. Aloca-se outra célula então apontando o bucket que transbordou. A exclusão deve-se verificar se há possibilidade de liberação de buckets
Nesse caso, juntam-se os registros em um só, libera-se o seu companheiro, liberam-se as duas células que apontavam para ele, para os dois buckets. Temos também o hash extensível. O hash extensível é uma evolução do hashing dinâmico, no qual essa floresta de índices é substituída por um diretório, um vetor de endereços de buckets indexado pelo número binário indicador da posição do elemento do vetor. Calcula-se exclusivamente a assinatura digital da chave do registro e seus primeiros D bits são o índice para a busca no vetor, nesse diretório no caso, o endereço do bucket. O diretório pode ser representado por uma tabela, onde nós possuímos duas vezes esse D bits. Na imagem, temos ali o diretório com o número D igual a 2. Então estamos representando por apenas 2 bits, então variando de 0 a 3. E temos as folhas, os buckets, o cabeçalho de cada um identifica então apontado pelos endereços do diretório. Cada bucket contém um atributo inteiro T considerado header, que é o número de bits iniciais iguais de cada chave contida no bucket. O D no diretório é o maior entre todos os T's, no caso todos os T buckets. Então na imagem nós temos um diretório com D igual a 2, então estamos representando para apenas 2 bits, de 0 a 3. E como o maior dos T's é 2, ou seja, nas folhas, que são os buckets, contendo o atributo de bits iniciais iguais de cada chave dentro dele, cada um tem 3 chaves. Então o número de bits iniciais iguais da primeira é 2 entre as chaves, do segundo também, e do terceiro é 1. O maior desses valores é 2, então o diretório possui 2 como o D ali. A inclusão dos registros. Dado uma chave para a inclusão e a sua assinatura, comparam-se os D primeiros bits da chave com cada índice no diretório até obter uma coincidência. Obtido essa coincidência, então se obtém qual bucket é correspondente a esse endereço do registro que se quer incluir. Se houver espaço, a inclusão é efetivada. Se houver um transbordamento, aloca-se um novo bucket. Os registros contidos no bucket que transbordou e mais os registros a se incluir são redistribuídos entre o bucket transbordante e o novo alocado. O contador T é incrementado de uma unidade e o critério de distribuição continua sendo a coincidência. Em cada bucket dos T bits iniciais de cada chave contida no bucket, só que no caso T está maior do que antes. Para representar isso, se no transbordamento D for maior ou igual a T mais 1, não é preciso alterar a tabela. Se for menor, D deve ser incrementado e os valores da tabela são dobrados. A exclusão de registro. Para a inclusão de registro, deve-se examinar o bucket de onde saiu o registro e seu bucket companheiro. Se após a exclusão o número de registro em ambos couberem apenas um, eles são concatenados e um deles é desalocado. Após a concatenação, o header do bucket remanescente é decrementado de uma unidade. Quando todos os headers T forem menores do que D então será decrementado, reduzindo a tabela do diretório em metade. Bom, é isso. Nesse vídeo nós falamos sobre arquivos de acesso direto por um trabalho de projeto em arquivos da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Valeu!